Pode vir chegando, mais uma live começando, as nossas lives de segunda-feira, 8h15 da manhã, toda semana temos uma live nova por aqui, e hoje é uma live que era para ter rolado na semana passada, né? Só que na semana passada eu tive um grande problema com a internet aqui em casa, e aí por causa disso, por causa desse problema com a internet, acabou que a gente perdeu essa live. Eu não tinha nem começado o assunto, né? Então dá pra dizer que a live só começou, eu dei o gostinho pra vocês, e aí a internet não facilitou e caí, né? Então caí nessa armadilha da gente muitas vezes ser vulnerável em relação às redes sociais, em relação, na verdade, às tecnologias, né? Principalmente morando aqui onde eu moro, né? Pra quem não sabe, eu moro em Paraty, no interior, né? Numa região litorânea aqui do Rio de Janeiro, mas que eu moro meio que no meio do mato mesmo, então aqui não tem sinal de telefone. Então eu não tinha nem como, por exemplo, acionar o 4G, né, e voltar à live. Então eu fiquei 3, 4 dias sem internet na semana passada. Mas hoje a internet voltou, o tempo tá lindo, lindo, não parece que vai cair árvore, não parece que vai romper o fio da internet. Então vamos para a nossa live sobre as causas de sofrimento, tá? Essa é uma live que ela é muito importante quando a gente está falando do conhecimento do yoga. Então, primeira coisa, se você acha que essa live pode ser boa para alguém, aqui embaixo, ó, clica num aviãozinho de papel, é um símbolo que, sei lá, para mim sempre remeteu um aviãozinho de papel, não sei se é isso que ele significa, mas compartilha essa live com outra pessoa que você acha que pode ser beneficiada desse conteúdo, tá? Esse estudo sobre as causas de sofrimento, sobre os kleshas, que a gente chama, é para mim um dos estudos mais centrais e fundamentais quando a gente está falando de toda a teoria do yoga. Então, bom dia a todos que estão entrando, vocês todos que estão aqui já de maneira muito linda. Aproveita, se quiser, já diz de onde você está falando, e você já ouviu falar dos kleshas? Você já ouviu falar das causas de sofrimento? Tá? Aproveita e já deixa aqui para mim, só para eu ter noção do grupo que está aqui, tá? De como é que eu vou direcionar um pouquinho essa aula. Se eu pego ela bem do início ou se eu já aprofundo um pouco. É uma hora, né? Uma hora dá pra gente falar de maneira bem interessante. Mas então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é aonde que isso aparece? De quem diz isso, né? Quem que fala sobre os kleshas, sobre essas causas de sofrimento? Então, esse estudo dos kleshas, ele vem de Patanjali, tá? Patanjali é o grande sábio do yoga. Aí, já temos galera falando de Rio Verde, Mato Grosso, Salvador, Bahia, temos do Rio de Janeiro, Armação dos Búzios, olha, só galera linda. Vamos lá, continuando, foi mal, perdi aqui o foco. Patanjali, o grande sábio do yoga, ele escreveu o maior e o tratado que é considerado o livro clássico do yoga, que a gente chama de Yoga Sutra de Patanjali, ou Patanjali Yoga Sutras, né? E esse livro é um livro curto, é um livro de 4 capítulos, 195 sutras, e sutras é uma forma muito resumidinha da gente escrever o conteúdo. Então é um livro que ele não é muito um livro de ler, tá? Ele é um livro muito da gente poder estudar com alguém que já foi iniciado nesse conteúdo. E eu, por muita sorte, oportunidade, olha, temos gente até de Israel, que coisa linda. Eu fui iniciado nesse assunto por uma linhagem de professores que vem lá do Krishnamacharya, uma linhagem de professores que segue o yoga tradicional, e que eu comecei a me apaixonar por esse texto, porque ele faz tanto sentido, mas faz tanto sentido que é lindo o estudo do Yoga Sutra. Mas enfim, no começo do segundo capítulo, que é o segundo que ele chama de Sadhana Padaha, ou seja, é o caminho de como a gente bota o yoga em prática, tá? Como é que a gente faz todo esse conhecimento do yoga? No primeiro capítulo ele começa dando uma organizada, uma ilustrada em tudo o que é isso que ele chama de yoga e que ele está trazendo como proposta. E no segundo capítulo ele fala como é que a gente bota o yoga em prática. Ó, Chapada Diamantina, Bahia também, coisa linda. E aí a gente começa a estudar. Primeiro sutra do segundo capítulo, ele fala Tapaswadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yogaha. Então ele começa falando que para a gente botar o yoga em prática, a gente faz Kriya Yoga. Kriya Yoga não é um tipo de yoga, tá? Hoje em dia até acabou virando na era moderna, mas esse texto é um texto que tem mais ou menos 2.500, 3.000 anos atrás, a gente não sabe precisar com muita clareza, tá? Mas ele traz que a gente precisa de 3 coisas. Regina de Maceió, maravilhosa, sempre presente.
Bom, a gente precisa de 3 coisas. Tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana, para a gente fazer esse troço que ele chama de Kriya Yoga. E Kriya vem da raiz Kri, que é da gente botar em prática. Tá? Então, resumindo, a gente precisa de 3 coisinhas. Primeiro, um empenho muito forte, um comprometimento forte, porque muito do que a gente vai lidar não é fácil, né? Tratar, por exemplo, dos nossos condicionamentos, da nossa mente, dos nossos sofrimentos. Isso não é fácil. Então, a primeira coisa que a gente precisa é um comprometimento forte. Tá? Segunda coisa, Swadhyaya, um estudo, um autoestudo, né? Ou seja, eu estou me comprometendo, eu estou fazendo as coisas com afinco, com vontade. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que aprender com isso tudo que eu estou fazendo. Tá? E a partir do momento que eu aprendo, eu vou me aprimorando. E aí eu vou sempre me esforçando e aprendendo, me esforçando e aprendendo. E aí o terceiro ponto que ele traz é Ishvara Pranidhana. Ou seja, Ishvara Pranidhana é como se fosse uma entrega. É uma compreensão de que existe um movimento muito maior do que eu. Né? Existe uma regência muito maior do que a que eu posso controlar. Então, da mesma forma que eu me esforço, que eu me estudo e que eu me aprimoro, eu tenho que ter uma condição de esclarecimento de que o resultado nem sempre eu controlo, tá? Então o resultado pode sair um pouquinho diferente do que eu estou acostumado e eu tenho que estar bem com isso, tá? Vamos lá, só pausando para perguntas. Vocês podem sempre fazer as perguntas aqui, tá? Então a Érica Tosta Yoga, foi mal. Érica Tosta Yoga, ela pergunta: qual autor dos sutras que você indica a leitura? Delicado, Érica, porque assim, tem muitos, tá? Tem muitas, infinitas, centenas de traduções do Yoga Sutra. E eu não indico nenhuma delas para leitura, para você comprar e ler. Eu realmente indico o estudo com algum professor, porque todos esses comentários, todas as traduções, por mais que sejam traduções, elas acabam sendo pequenas e delicadas, tá? Não conheço nenhum que é uma tradução que eu falo assim, pô, aqui tá descrito tudo, resumido tudo, tá? Tem um livro chamado Coração do Yoga, do TKV Desikachar, e lá no final desse livro, o livro é todo incrível, tá? E no final dele tem uma versão do Yoga Sutra do Desikachar, que é o filho do Krishnamacharya, ou seja, esse professor que deu origem à linhagem de professores que eu estudo, tá? Mas mesmo assim, o comentário é pequeno, é resumido, é uma tradução muito pequena. Yoga Sutra não é um livro de leitura, ele é um livro de estudo com alguém que foi iniciado, tá? Isso que eu estou passando para vocês aqui é um resumo, porque eu faço esse estudo dentro da minha escola, um estudo bem aprofundado, tá? E esse estudo, ele é um estudo que ele é delicado, tá? Porque ele demanda muita entrega, troca, então as aulas são sempre com os alunos, mas enfim, deu para entender? Qualquer coisa pode mandar mais dúvida aqui. Mas eu não acho que é um livro para você ler, é um livro para você estudar, beleza? Vamos lá. Indo agora, depois que a gente já entendeu o que é Kriya Yoga, que não é um tipo de yoga, mas é como a gente bota o yoga em prática de acordo com Patanjali, tá? Que a gente precisa dessas 3 coisinhas, um esforço, um comprometimento, um autoestudo e uma entrega, já que o resultado eu não controlo. Aí ele fala no segundo sutra assim, ele fala Samadhi Bhavana Artha Klesha Taru Karana Artha Hacha. Então, o que ele quer dizer com esse troço, tá? Ele está dizendo que a partir do momento que a gente começa a botar nossa intenção em diminuir os kleshas, em diminuir as causas de sofrimento, que ele está começando a introduzir aqui quais são as causas de sofrimento, ou seja, o tema da nossa live hoje. Ele fala, a partir do momento que você começa a se concentrar em diminuir, tanu significa pequeno, tênue, né? Então, a partir do momento que você começa uma intenção de diminuir os kleshas, você começa a ter uma intenção de ir em direção ao samadhi, tá? E o que é samadhi? Samadhi, muitas pessoas traduzem como uma iluminação, como uma expansão da consciência, tá? Mas samadhi é quando a gente se aproxima da nossa essência, pelo menos quando a gente vai olhar para a palavra em si. Tá? Ou seja, a palavra samadhi é a junção de sama e adhi. Sama significa equivalente e adhi é aquilo que eu sou em essência. Então, eu diminuí as causas de sofrimento, olha a profundidade e a beleza desse troço. Eu diminuí as causas de sofrimento, eu vou me aproximando daquilo que eu sou em essência. Eu vou me aproximando daquilo que eu sou por trás de um monte de camada, de véu, que me tira uma compreensão do que é a realidade, tá? Porque normalmente a gente olha a realidade com um monte de camada,
com um monte de lente, com um monte de véu. Imagina, eu olho por trás de uma camada de, muitas vezes, de sofrimento que eu estou sentindo, de angústia, de aceleração, de agitação, de identificações diversas. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu sou filho da minha mãe, eu sou professor, eu sou sócio, eu sou um monte de coisa. Tudo isso são camadas que eu vou botando na minha frente e que me atrapalham, de acordo com Patanjali, a eu entender a realidade de maneira crua, de maneira pura, como ela se apresenta, como ela é. Beleza? Então o Sutra 2 ele começa a falar, diminuindo os kleshas, diminuindo as causas de sofrimento. Eu começo a me aproximar dessa coisa que a gente chama de samadhi. Eu começo a me aproximar do que eu sou lá no fundo, lá em essência. Olha que lindo. E aí logo no Sutra 3, no Sutra seguinte, ele fala o que são essas causas de sofrimento. Tá? Então ele começa a falar. Ele fala, avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha, kleshaha. Então ele fala de 5 kleshas. Ele fala, os kleshas são esses aqui. Avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha. São esses os kleshas. São esses as 5 causas de sofrimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Ou seja, quem aqui não sofre? Né? E a gente vai ver. A gente sofre por quê? O que é esse sofrimento? Patanjali traz isso de uma maneira muito didática, muito bem estruturada e muito linda. Então vamos lá. Ele começa falando sobre avidya. Avidya é uma má compreensão da realidade. Avidya muitas vezes é traduzido como ignorância, tá? E que não é uma tradução errada, porque vidya significa conhecimento e esse prefixo a significa uma ausência de conhecimento. Tá? Mas no caso do klesha, o que Patanjali está querendo dizer aqui não é simplesmente uma ignorância sobre qualquer assunto, sobre um assunto específico. Tá? É uma ausência, é uma má compreensão da realidade como ela se apresenta. Ou seja, se eu olho para a realidade e eu não consigo compreender direito o que está acontecendo, eu tendo a sofrer. E ele fala, avidya é a primeira causa de sofrimento e é a causa de todas as outras. Ou seja, por uma má compreensão da realidade, de acordo com Patanjali, você gera todas as causas de sofrimento. Vou repetir. De acordo com essa má compreensão da realidade, a gente causa todas, com T-O-D-O-S maiúsculo. Todas as causas de sofrimento são geradas por avidya. E avidya, como é que eu posso explicar um pouquinho melhor? Tá? Porque fica muito vago assim, e eu sei que fica, tá? Então vamos aprofundar um pouquinho em que é avidya. Quando eu estou buscando entender o que é a realidade, a primeira coisa é quem eu sou. O que eu sou? E qual é a diferença entre o que eu sou e o que eu não sou? Entre o que é manifesto e o que é eu em essência. Então a gente começa numa investigação muito profunda e assim para a vida toda de qual é a diferença entre o que é eu e o que é meu, tá? Ou seja, aí a gente vai começar a ver como o yoga é lindo, maravilhoso, tá? De acordo com o ensinamento do yoga clássico, do yoga de Patanjali, o eu, aquilo que a gente chama de Purusha dentro do yoga ou de Atman, tá? Vou explicar agora, tá? Psicomorgana Bragagnolo. Vou explicar agora. De acordo com Patanjali, aquilo que eu sou em essência é o que a gente chama de avyakta, tá? Aquilo que não pode ser visto, ou ele fala de drishta, ou seja, é aquilo que vê, não é aquilo que é visto. Tudo que eu consigo ver, não só ver com os olhos, tá? Tudo aquilo que eu consigo perceber não é eu, porque eu é aquilo que percebe. Então, por exemplo, vou exemplificar. Só para vocês verem como é delicado esse estudo. O meu celular, estou fazendo aqui a live com vocês. O meu celular é meu celular. Se o celular é meu, eu consigo saber que eu não sou o celular, né? Beleza. O celular é meu e eu sou fora do celular, sou separado dele. Mesmo assim, se eu perco o meu celular, eu sofro, né? A gente sofre quando perde o celular. Porque você pensa que perde o celular, perdeu os seus contatos, perdeu as suas mensagens, vai perder mais dinheiro porque você vai ter que comprar outro. Mas enfim, estamos entendendo que o eu é diferente do que é meu.
e entendemos isso com o celular. Vou explicar, Morgana, calma, que eu vou explicar. Não é simples, não é uma frase que eu vou conseguir explicar. Tem toda uma explicação aqui que eu vou chegar lá. Celular é meu, não é eu. E o meu braço? E o meu corpo? Se o meu corpo é meu, eu é diferente do corpo. O eu é o que tem o corpo, tá? Ou seja, se eu sou eu, o meu braço é meu. Então, se o meu braço é meu, se eu perco um braço, por exemplo, fica menos eu? Não fica, né? Eu continuo com a sensação de eu por trás disso, com um braço a mais, com um braço a menos. Mais gordo, menos gordo, tá? Com mais cabelo ou com menos cabelo, tá? Isso tudo faz parte do meu corpo, mas o meu corpo não é meu. E quando a gente perde o corpo, quando a gente perde mobilidade, quando a gente envelhece, quando a gente se machuca, a gente sofre, não sofre? Porque, de acordo com Patanjali, a gente está se identificando de maneira muito profunda com aquilo que é meu e deixando de lado aquilo que é eu. Tá? Olha a profundidade. Mas vamos mais um passo, vamos mais aprofundar. O meu pensamento. Se o meu pensamento é meu, aquilo que eu penso não representa o que eu sou. E olha como é profundo isso nos dias que a gente vive. Tá? Se eu penso uma coisa, isso não representa quem você é. Isso representa algo que você tem e que você pode escolher se identificar com o pensamento ou não. Tá? Muitas vezes a gente vê pensamentos que são sofrimentos, que são causas de sofrimento, e a gente se identifica com esse pensamento porque você pensa, eu sofro. E o que Patanjali está dizendo não é você. Tem um pensamento que está passando e você optou, às vezes não voluntariamente, mas a gente optou por se identificar com ele, e a gente fica abraçado nesse pensamento. E aí você se identifica nesse pensamento a tal ponto que você acha que o pensamento é eu, né? Que o pensamento é, né? E que não que ele é meu, e sim que ele é eu. E aí isso é avidya, é uma má compreensão da realidade. Mas vamos mais profundo, vamos mergulhar. E o meu sentimento? E o meu amor? Tá? E aquilo que eu sinto de mais profundo? Se o sentimento é meu, quem é o eu que tem esse sentimento? Olha isso que profundo. Se eu amo, esse sentimento é meu, ele não é eu. Até porque o sentimento pode ser que mude. E eu continuo aqui, observando o sentimento, observando o pensamento, observando o corpo, observando os objetos, observando a natureza em volta. Então, eu é aquilo que está por trás de todas as camadas de meu. Dá para ir mais. Se quiser, achou que está raso ainda, não aprofundamos o suficiente. E a minha alma? E o meu espírito? Acredite você na crença que for. Tá? De acordo com Patanjali, o eu está por trás disso tudo. O meu espírito, a minha alma, o meu pensamento, as minhas emoções, o meu corpo, os meus objetos, a minha natureza, o meu entorno, a minha família, tudo é meu. Nada disso é eu. Então qual é a primeira busca dentro do yoga se eu quero diminuir as causas do sofrimento? É buscar entender o que é eu por trás de todas as camadas de meu. Mais ou menos? Profundo o suficiente? Deixa suas perguntas aqui, tá? Esse é o assunto, de verdade, para mim, mais lindo e mais importante do yoga. E a gente está começando, a gente falou do primeiro. Primeiro é avidya. Avidya é essa má compreensão da realidade, ou seja, uma má compreensão entre o que é eu e o que é meu. E aí a gente vai, é tipo isso, Regina, tipo tirando as camadas da cebola até você tirar todas as camadas da cebola. E quando você tira todas as camadas da cebola, você vê que até a última camada é uma camada. Você vê que até a última camadinha da cebola você consegue abrir ela. E quando abrir ela, o que fica? Né? Essa é a investigação. Essa é a busca. Então vamos lá. Entendemos o primeiro klesha, a primeira causa de sofrimento, que é essa má compreensão da realidade. Olha aí, viu, Morgana? Morgana é psicóloga, pelo visto, aqui. Psico Morgana Barganholo, tá? Olha o Matheus aqui. Como tira as camadas da cebola sem chorar? Isso aí é difícil também. Tem várias dicas. Às vezes botar um palitinho no dente aqui. Lavar a faca é uma boa dica. Mas tá o cara aqui já me tirando o foco.
Vamos lá. Treinador Treinador WJ. Como começar no yoga? Boa pergunta, mas enfim, existem várias formas, depende de qual o seu objetivo no yoga, tá? Uma forma uma forma não, né? Mas eu posso te oferecer um teste na minha escola, tá? Então se quiser me manda uma mensagem assim que a gente acabar aqui, que eu te ofereço um teste na minha escola para você experimentar o yoga pelo menos da maneira clássica, tá? Da maneira que a gente traz todos esses ensinamentos do yoga, tanto de maneira prática quanto de maneira teórica, tá? Esses ensinamentos aqui eu trago de maneira bem mais aprofundada lá na escola. Segundo klesha, tá? Vamos lá, para eu não perder o foco aqui. Segundo klesha, asmita muitas vezes é traduzido como egoísmo. Eu não gosto dessa tradução, tá? Já deixo claro aqui para todos, pode ser polêmico isso, então se você traduz como egoísmo, pode mandar aqui que a gente troca aqui um pouquinho para eu explicar por quê. Que eu não gosto de asmita como egoísmo. Primeiro porque no próprio Yoga Sutra, no próprio texto, tem vários momentos que aparece essa palavra asmita. Na verdade, tem 3 ou 4 momentos que aparece asmita com significados completamente diferentes. Então, por exemplo, lá no primeiro capítulo tem uma parte que a gente está falando sobre os tipos de samadhi, que ele fala sobre asmita rupa, ou seja, ele fala de uma identificação que é boa. Quando a gente se identifica com alguma coisa, a gente pode chegar em estados de samadhi também. É outro assunto. Tá? Mas eu só estou querendo dizer que asmita pode ter vários significados dependendo do contexto. Então eu gosto mais de trazer asmita como uma identificação. Tá? Uma identificação que gera sofrimento. Lembra que eu falei que se eu me identifico com o pensamento, eu gero sofrimento? Então, ele está trazendo isso aqui um pouquinho. Se eu começo a me identificar com vontades, com desejos, com momentos que são diferentes do eu tendo a gerar sofrimento. Por quê? Porque tudo nessa vida é anicca, é impermanente. Então tudo tende a mudar. Mas se eu me identifico com uma coisa, com um objeto, com uma personalidade minha, inclusive, e aquela coisa muda, eu sofro. Eu me frustro. Tá? E tem mais ainda. Muitas vezes a gente se identifica com coisas, né? Eu me identifico com... Eu sou brasileiro, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou filho, eu sou namorado, eu sou amigo, eu sou sócio, eu sou professor. Olha quantas camadas podem ter naquilo que eu sou. E será que eu sou todas elas ao mesmo tempo? Será que todos esses personagens, todas essas roupas que eu posso vestir, eu visto elas ao mesmo tempo? E aqui a proposta é, você não deveria vesti-las ao mesmo tempo, e você, mais do que isso, você deveria buscar compreender qual roupa vestir em cada momento. Qual é o personagem ideal para aquela situação. Tá? Então, o que a gente faz muito? Por exemplo, eu aqui no sítio, tá? Vou dar um exemplo prático. Aqui no sítio, a Bruna, que é a gerente do sítio, ela é muito minha amiga. Tipo, minha irmã, foi aniversário dela ontem, inclusive. Bruninha, te amo, parabéns, tudo de mais lindo na sua vida. A gente saiu ontem pra ir no barco. Mas enfim, Bruna é minha amiga. Muito minha amiga, minha irmã. Mas ao mesmo tempo, aqui no sítio, eu sou como se fosse chefe dela, tá? Porque ela trabalha, ela é gerente do sítio, e eu sou um dos sócios do sítio. E eu também sou professor da Bruna. Ela me enrola um pouco, mas também sou professor. Então eu sou amigo, chefe e professor. Será que eu sou os 3 ao mesmo tempo, sempre? Será que, por exemplo, num momento que a Bruna chegar pra mim, minha amiga, e falar, Caio, eu tô precisando de um ombro amigo, preciso de um colo, será que eu tenho que ser professor? Será que eu tenho que ser chefe? Ou será que eu tenho que saber tirar a roupa de chefe, tira a roupa de professor e veste a roupa do amigo e fica no amigo ali? Porque vai que a Bruna deita no meu colo triste, querendo desabafar, e eu fico, não, porque segundo Patanjali, os kleshas e blá, 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 eu começo a vestir a roupa errada. E aí eu gero sofrimento para mim e para ela. Porque eu começo a atuar diferente do que aquele momento pede. E a gente faz muito isso. Por exemplo, eu sou muito amigo do meu pai. Muito amigo, a gente tem uma relação de brother, né? A gente no Rio aqui fala brother, não sei se em todos os estados é assim. Mas eu tenho uma relação de muito amigo com meu pai. Mas tem momentos que eu tenho que saber ser filho. Tem momentos que meu pai tem que saber ser pai. E tem momentos que a gente é amigo. E é importante a gente não misturar essas coisas. E é muito delicado.
Porque percebe que é um ciclo. Para eu conseguir chegar nesse nível de sutileza, de percepção, qual é o personagem que eu tenho que vestir agora, eu tenho que ter uma compreensão da realidade clara. Então, avidya, que é o klesha que começa, ele tem que estar presente, ele tem que estar ausente, eu tenho que estar com uma compreensão da realidade mais profunda, para que a partir dessa compreensão da realidade mais profunda, eu comece a entender qual é o personagem que eu tenho que ser agora. Né? É Super-Homem ou é Clark Kent? Porque os dois juntos vai dar ruim. Tá? Então, isso é muito importante. Isso, por exemplo, quando entra em mãe e filho, isso é delicado, a gente mistura as coisas. Ou pai e filho, ou irmão e irmã. A gente mistura, é muito delicado. Trabalho com pessoas, trabalho com amigo, trabalho com companheiro de relação. Isso tudo dá. Mas para que dê sem gerar sofrimento, a gente tem que ter essa compreensão da realidade, essa compreensão de qual papel, de qual identificação você tem que fazer, de maneira muito clara. Compreendido? Podemos ir para o terceiro klesha? Que o negócio vai ficar pesado aqui. Pesado bom, porque a gente vai clareando, né? A gente vai botando na frente tudo o que a gente precisa pensar sobre, para que a gente diminua o sofrimento. Tá? O objetivo aqui é, como eu falei no Sutra 2, ele fala, o objetivo é diminuir os sofrimentos. Essas causas de sofrimento, a gente já falou de duas. Quando eu diminuo as causas de sofrimento, eu me aproximo daquilo que eu sou em essência. E quando eu estou próximo daquilo que eu sou em essência, a chance de eu errar é muito menor. Vamos lá, terceiro klesha. Esse é pesado, porque esse todo mundo sofre dele e sofre um bocadão, hein? Terceiro klesha é raga. Raga é o apego. O apego ou o desejo, tá? Porque o desejo é um tipo de apego. O que é apego? Vamos lá, vamos profundo. Diz aqui pra mim, pra você, o que é apego? Que aí eu vou trazer depois o que Patanjali traz. Mas o que você considera ser apego? Você se considera uma pessoa apegada? Apego, para Patanjali, e ele diz... Raga, Sukhai... Não, ele fala sobre o quanto o apego é aquilo que a gente é, aquilo que quando a gente quer repetir, aquilo que a gente já viveu, tá? Então ele fala que se eu quero repetir uma sensação que eu já vivi, eu tô em apego, porque eu tô descompensado, eu tô longe daquilo que é a realidade que se apresenta. Eu tô querendo uma coisa que já aconteceu lá atrás e eu quero repetir agora. Então ele fala Sukha Anushai Ragaha. Ou seja, se eu quero Anushasanam, tá? Tanto que tem um sutra bem famoso que fala que Atha Yoga Anushasanam, o primeiro sutra do Yoga Sutra, ele fala Atha Yoga Anushasanam. Então agora vamos para o ensinamento, mas esse ensinamento tradicional, alguma coisa que a gente traz do passado. Anushasanam não é um conhecimento de agora, é um conhecimento que já vem lá de trás. E quando ele fala Sukha Anushai Ragaha, ele está falando que o raga é quando eu busco sukha, sukha é felicidade. Ou seja, sukha é conforto. É quando eu busco conforto em alguma coisa que já foi. Em algum conhecimento que eu tive lá atrás e que eu trouxe ele até aqui. Então, eu estar buscando no passado algo para me trazer conforto no presente, isso, de acordo com Patanjali, é o apego. Ou o desejo também, né? Porque se eu quero alguma coisa que no passado me fez bem, eu quero agora, sem estar conectado com o agora, sem estar com a percepção clara do que é essa realidade, tá? Então, você precisa muito observar se os seus desejos, as suas vontades ou a sua busca por conforto é baseada no passado ou se é baseada no presente. E a gente sempre está preso no passado. A gente sempre está buscando naquilo que a gente já aprendeu. Do tipo assim... O que eu vou tomar de café da manhã hoje? Eu tô ficando com fome, tô com bastante fome, na verdade. E aí, o que eu vou tomar no café da manhã hoje? Qual é a tendência nossa? Vou tomar o que eu tomo todo dia, ué. Já tomei ontem. Ontem me fez bem, anteontem me fez bem. Será que hoje te faz bem também? Será que hoje você precisa da mesma coisa que você precisou ontem só porque ontem ela te fez bem? Será que isso é uma percepção clara da realidade? Do presente? Será que você está conectado com o presente o suficiente
para perceber o que você precisa nesse momento, sem ser o que você já está acostumado, o que você já está condicionado, tá? Então, muitas vezes, eu diria, e aí eu dizendo, não é Patanjali, tá? Eu diria que talvez, hoje em dia, o klesha, essa causa de sofrimento que está mais presente em nós, é raga, que é o apego. A gente tem muito apego àquilo que a gente já viveu, àquilo que a gente já experimentou, e a gente quer repetir. Paula Tamborim, ela pergunta, qual é a sua bio? Paula, não entendi direito essa pergunta. O que você quer dizer com isso? Tá? Me pergunta direitinho que eu te explico, tá? Pode fazer link com impermanência. Pode fazer link com impermanência. Sim, porque a impermanência é o que vai fazer você ter clareza, a consciência da impermanência. Impermanência significa o quê? Que as coisas estão mudando o tempo inteiro, tá? Então você ter uma consciência da impermanência faz com que facilite uma avaliação se o seu objetivo agora, se o seu desejo agora, se a sua busca agora é pautada em apego ou em algo que é presente, tá? E é muito delicado porque é sutil, é muito sutil a gente conseguir entender exatamente o que está acontecendo. Treinador WJ, qual foi o primeiro klesha? Eu passo por ele depois, tá? Deixa eu só seguir o raciocínio, depois eu volto e faço um resumão de todos, beleza? Então fica aqui comigo que no final eu faço um resumão deles. Quarto klesha, a gente falou do terceiro klesha, que é a raga, é o apego. O quarto klesha, que a gente chama de dvesha, é como se fosse o oposto dele, é como se fosse o outro lado da mesma moeda. Tanto que no sutra mesmo, ele fala Durkha Anushai Dvesha Ha. Percebe que é o mesmo sutra, ele fala, um é Sukha Anushai Raga Ha e o outro é Durkha Anushai Dvesha Ha. É quase que a mesma coisa, mas a diferença é Sukha e Dukkha. Sukha é aquilo que te traz conforto, aquilo que te traz felicidade. Então, se eu busco no passado aquilo que me traz felicidade, achando que isso vai me fazer feliz agora, eu tô em raga, eu tô com um apego, eu tô buscando no passado algo para me fazer bem agora, sendo que eu não tô percebendo a realidade. E agora, Durkha Anushai Dvesha Ha Durkha significa algo que me faz mal, que me dá uma sensação ruim, de angústia, de desconforto, algo que eu não quero, tá? Ou seja, se eu pauto as minhas opiniões do presente em algo que no passado me fez mal, eu tô em dvesha. Dvesha é o que a gente pode chamar de aversão. Aversão é quando eu quero que algo que me fez lá mal no passado, eu não quero nem ver agora. Tá? Existem coisas muito profundas, tá? Que geram traumas e que é muito delicado, mas eu vou dar um exemplo simples só para a gente compreender, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer com aversão, o que eu quero dizer com dvesha, tá? Então vamos lá. Imagina que, um exemplo, tá? Isso não é verdade, mas imagina que quando eu era moleque, a minha mãe me dava berinjela amarga, feita sem tempero, botava na água ali, cozinhava a berinjela e falava, come aí, Caio. Berinjela é um troço meio amargo, né? Tem um azedo ali, tem uma coisa que é esquisita, se você come ela pura, né? Bota a berinjela na água e come ela sozinha, assim. Não é muito palatável, principalmente para uma criança, né? Aí imagina que lá atrás eu gero essa aversão e aí eu falo assim, não gosto de berinjela. E aí eu cresço com essa aversão, com essa identificação nesse sentimento que me fez mal lá atrás e que eu tento trazer para agora. E eu cresço falando, eu não gosto de berinjela. Aí eu vou no restaurante, aqui em Paraty, restaurante de um chefe renomado, um chefe que foi pro Michelin e que estudou em sei lá quantos países diferentes, e ele faz a melhor berinjela do mundo. Aí eu vou aqui e falo, não, eu não gosto de berinjela. Porra, eu conheço a berinjela do chefe. Ficou até esquisita essa frase, mas eu não vou nem entrar nesses termos aqui. Mas eu não sei como é que o chefe faz a berinjela. Eu não sei qual é o sabor que aquela berinjela vai ter. Eu não sei o que é aquilo que está se apresentando na minha verdade, na minha realidade daquele momento. Mas eu estou preso numa identificação com algo que fez mal no passado e eu fico evitando repetir aquilo no presente, sendo que já mudou. Muitas vezes a gente busca deixar de lado algo que estava lá no passado e que no passado me fez muito mal, mas talvez hoje pode me fazer muito bem. Um exemplo bobo. Quando eu era criança, eu não gostava de sorvete. Hoje em dia eu adoro.
Olha que louco, depois que eu virei vegano, eu passei a gostar de sorvetes veganos. Provavelmente porque não tem a gordura hidrogenada tão forte, aquela coisa do leite, tá? A gordura do leite processado, congelado, aquilo me dava uma sensação ruim na língua. Se eu tivesse me estabelecido no eu não gosto de sorvete, ponto, talvez eu nunca teria provado um sorvete depois na vida. E a gente faz isso com tudo. A gente deixa de experimentar muita coisa porque no passado fala, não, aquilo lá atrás eu não gostei. E a proposta é, cara, será que você está conectado com a realidade? Será que você está conectado com o presente o suficiente para saber se agora isso vai ter a mesma sensação? Porque é diferente de um aprendizado, tá? Do tipo, cara, eu bebo álcool. Sempre que bebo álcool, o meu dia seguinte é uma bosta. Isso, a partir da repetição, você começa a entender, cara, tô vendo aqui um padrão que se eu consumo esse negócio, o meu dia seguinte fica pior. Aí você aprende, mas aquilo você pode o tempo inteiro revisitar, tá? Fala, cara, aquilo que eu aprendi no passado faz sentido hoje? Isso é fundamental para que a gente não caia em doença, para que a gente não caia nessa aversão. Porque normalmente a gente pauta todas as nossas ações do presente naquilo que a gente aprendeu no passado. Tá errado isso? Não. Não tá errado necessariamente. Mas a gente tem que fazer isso como? Com uma atenção muito grande ao presente. Que aí é o que o primeiro klesha fala. A gente não pode estar em avidyā, com uma má compreensão da realidade. Então, treinador WJ, o primeiro klesha é uma má compreensão da realidade. É quando eu não entendo direito o que é eu e o que é meu. Então, se eu não entendo que eu muda, na verdade, se eu não entendo que o que é meu muda, talvez eu fique preso numa coisa lá atrás, sendo que o meu eu já mudou, o meu corpo, a minha identidade, a minha mente, os meus sentidos, todos eles já mudaram, mas eu estou preso numa coisa lá atrás. E aí eu deixo de mudar, tá? Eu deixo de me aprimorar. E aí a gente vai, isso foi o quarto klesha, e a gente vai agora para o quinto klesha, que é abhinivesha. Abhinivesha a gente pode traduzir como o medo. Tá? Na verdade, aqui mesmo no texto, ele está dizendo que abhinivesha, ou seja, esse medo específico, é o klesha que até os grandes conhecedores, ou seja, mesmo as pessoas que já estudaram muito, que conhecem muito, eles sofrem, que é o medo da morte. Tá? Então, muitas vezes, o medo da morte é algo que atrapalha a gente de experimentar a realidade. Atrapalha a gente de entender a nossa essência. Porque a gente tem muito a tendência de deixar de usufruir de muita coisa por medo. O medo é um grande regente das nossas ações. Então percebe isso tudo que eu já falei aqui. Lembra, eu falei de 5 kleshas. Então olha o resumão agora, treinador WJ. Primeiro klesha, avidya. Avidya significa uma má compreensão da realidade. Quando eu não consigo olhar para a realidade de uma maneira clara, e eu confundo o que é meu com o que é eu. Tá? Se eu confundo o que é eu com o que é meu, eu tendo a ir para o segundo klesha, a segunda causa de aversão, que é uma identificação equivocada. Ou seja, imagina, se eu não entendo o que é eu e o que é meu, eu tendo a me identificar talvez com o que é meu, achando que o que é meu é eu. Sei que parece um jogo de palavras, mas é por aí, tá? Tenta entender isso de maneira interna, disso saindo de dentro de você, tá? Ou seja, eu tendo a achar que o que é meu é eu. E eu tendo a achar, pô, esse corpo é meu. Aí o meu corpo muda, eu sofro. Ou seja, essa relação é minha. Se essa relação muda, eu sofro. Isso que é asmita, que é uma identificação equivocada com a realidade. Às vezes eu preciso exercer um papel, às vezes eu preciso vestir um personagem, só que se eu estou preso em outro personagem, eu não mudo a roupa do personagem e eu estou como super-homem indo lá trabalhar no jornal e não estou como Clark Kent. E aí eu cago a porra toda. Desculpa o palavrão. Mas aí eu ferro tudo. Né? Porque aí eu estou me identificando com uma coisa que não é, achando que é. E aí gera um grande problema. Tá? E aí, vamos lá. Terceiro klesha, apego. A vontade, o desejo, algo que eu quero repetir lá atrás, que lá atrás me fez bem, eu quero repetir agora achando que aquilo ainda condiz com o presente. Não necessariamente. E a mesma coisa com algo que me fez mal no passado e que eu não quero repetir no presente, sem estar conectado com o presente.
E aí, por último, o medo. Então, uma má compreensão da realidade, uma identificação equivocada, apego, desejo, apego, aversão e medo. São essas as 5 causas de sofrimento, os 5 kleshas. E olha o quão isso é importante. Tá? Eu estava explicando o que são os 5 kleshas, mas para que a gente precisa entender isso? Para a gente começar a perceber, primeiro botar um olhar nisso, primeiro tomar consciência de que a maioria das nossas atitudes, de acordo com o Patanjali, a maioria ou todas as nossas atitudes são pautadas em causas de sofrimento. Ou eu atuo porque eu não estou entendendo bem a realidade, ou porque eu estou me identificando mal, ou porque eu tenho um desejo, uma vontade de repetir algo do passado, ou porque eu tenho uma vontade de não repetir algo do passado, ou por medo. Pensa nas suas atitudes. Por exemplo, você quer, o treinador agora que quer praticar yoga, você quer praticar yoga por quê? Tenta investigar isso. Eu não estou falando que está errado não, tá? Nem que você não pratique yoga. Pelo contrário, quero que você venha. Mas é um desejo? Isso é um apego? É uma vontade de alguma coisa que estava lá atrás? Ou é um medo de você não repetir algo que você já fez lá atrás e que você queira ser diferente? Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de que no futuro seu corpo possa estar ruim? Você está compreendendo bem o que é eu e o que é meu nisso tudo aí? Porque essa busca, ela é a causa de tudo. De todas as nossas ações. E de acordo com um ciclo que a gente descreve quando a gente está estudando o Yoga Sutra de maneira aprofundada quando a gente tem um klesha, ou seja, uma causa de sofrimento. Aí, ó, tá vendo? O treinador WJ tá falando, talvez eu esteja querendo começar o yoga por medo e apego. Olha aí, perfeito. Essa compreensão é maravilhosa, porque pelo menos a gente bota consciência em algo que estava meio apagado, e você começa a falar, pode crer. E quando a gente faz isso, a gente está separando o meu do eu. O eu já começa a olhar para o meu com mais clareza. Você fala, olha só, pode crer, é medo e apego. Tá tudo bem, eu posso continuar indo. Eu posso continuar fazendo. Mas tendo noção de que, cara, eu estou sendo puxado pelo desejo, é isso mesmo? Eu quero comer um brigadeiro. Isso é necessidade ou é desejo? É desejo, mas eu quero. Tá tudo bem. Não estou aqui para ninguém falar que vocês não devem fazer nada. Mas a proposta aqui do yoga é, olha para isso com uma forma mais clara de você entender a realidade. Porque senão a gente gera um ciclo do sofrimento. Esse ciclo do sofrimento, ele acontece por quê? Porque normalmente a base das nossas ações é uma causa de sofrimento e a gente atua baseado nessa causa de sofrimento. E a tendência é, essa causa de sofrimento está no final do ciclo. E a gente volta. Imagina, vou dar um exemplo que a gente chama do ciclo do karma também. Passo isso bastante para os meus alunos. Ciclo do karma, tá? Quando a gente fala de karma, a gente está falando normalmente de ação e reação. Na verdade, eu vejo muitas pessoas no Brasil tratando karma como se fosse tipo um fardo, algo pesado que eu tenho que carregar. Na cultura védica não é assim, tá? O karma é uma lei, uma regra, um movimento que existe, que é de ação e reação. O que você faz tem um resultado, né? Você planta abacaxi, você vai colher abacaxi, você não vai colher manga, né? Mas beleza. Imagina, se eu tenho essa ação e reação, de acordo com o Yoga Sutra de Patanjali, que é esse estudo mais aprofundado sobre a mente, sobre a causa dos sofrimentos, sobre como a gente entende quem a gente é, ele está falando, não importa só a ação e reação. Qual é a motivação que gerou a ação e qual é o resultado, a sensação que fica depois da reação. Ou seja, tem motivação, ação, reação e sensação. Estou falando ainda dos kleshas, estou falando das causas de sofrimento. Olha só. Se a ação é motivada por um klesha, ele está falando que independente da reação, independente da consequência da ação, a minha sensação depois continua o klesha. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu sempre dou. Imagina que eu quero mais dinheiro. Esse é o meu desejo, esse é o meu raga, é uma causa de sofrimento que motiva a minha ação. Eu quero mais dinheiro. O que eu vou fazer? Vou trabalhar. Trabalhar é uma ação ruim? É um trabalho que vai me fazer mal, que vai me causar sofrimento? Não necessariamente. Trabalho em si não é uma coisa ruim. Eu trabalho muito, ganho dinheiro. Ou seja, a ação e a reação estão ok. Eu trabalhei, recebi pelo trabalho, tá tudo bem. Só que lembra qual foi a minha motivação? A minha motivação foi uma causa de sofrimento. Foi um klesha, foi desejo.
Aí eu trabalho, ganho mais dinheiro. Qual é a sensação que fica depois normalmente, na maioria das vezes, de acordo com o Patanjali, ele fala, sempre. Depois que eu... Imagina, se eu quero mais dinheiro só quero mais, não quero mais dinheiro para alguma coisa. Quero mais dinheiro, quero ser mais rico, quero comprar um carro melhor que o de vocês. Trabalho, ganho esse dinheiro. A sensação que fica depois é, quero mais. Não é, beleza, trabalhei aqui, comprei o carro, acabou. Normalmente, não é assim que funciona. E pensa aí, com você. Aproveita que você... Eu não estou nem vendo vocês, só vejo aqui as carinhas levantando, baixando. Mas pensa aí, você com o seu interior. Quando você quer alguma coisa baseado em desejo, quando acaba a sensação fica leve. Se não fica leve, é porque provavelmente você foi motivado por um klesha. Você foi motivado por uma causa de sofrimento. E a partir daí, essa causa de sofrimento que ficou na sensação, ficou depois, lembra dos 4 etapas, né? Motivação, ação, resultado e sensação que fica depois. A sensação que fica depois normalmente é outro klesha, ou o mesmo klesha. E ele vai ser a motivação da sua próxima ação. E por isso que a gente começa a entrar num ciclo. Um ciclo do karma ou um ciclo do sofrimento. Que a ação ela é baseada numa causa de sofrimento. E aí essa causa de sofrimento tende a voltar e vai motivar a tua próxima ação. E nisso a gente fica voltado, a gente fica num ciclo de sofrimento, atrás de sofrimento, atrás de sofrimento, porque a motivação das nossas ações, ela é uma causa de sofrimento. Alguma dessas. Beleza? Temos perguntas? O tema é brabo. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou até achar esquisito. Vocês vão ser espertos pra caramba. Porque quando a gente começa a estudar, os kleshas vêm muita... Eu entendo que talvez você precise assimilar isso tudo, tá? Porque é bastante informação. Mas reflete sobre tudo isso. Vou dar uma última resumida. Se precisar, pega a caderneta. Nossa, olha o tempo entregando minha idade. Pega um caderno e anota, tá? Vou explicar os 5 kleshas novamente. De nada, Alice. Que bom que você gostou dessa última explicação. Mas vamos lá. 5 kleshas. Primeiro, avidya, a causa de todos os sofrimentos. A causa de todos os sofrimentos. Todas as causas vêm do sofrimento? Não, Alexandre. O que Patanjali traz, pelo visto, tá? E a live vai ficar gravada assim, mas o que o Patanjali traz é que o sofrimento vem dessas causas. E não que as causas vêm do sofrimento, tá? Ou seja, se eu estou sendo motivado, primeiro klesha por avidya, por uma má compreensão disso que se apresenta na minha frente, ou seja, eu estou entendendo a realidade de maneira equivocada. Só isso já causa todos os outros kleshas, causa todas as outras causas de sofrimento. Então a primeira coisa que eu devo fazer não necessariamente primeiro em termos de ordem, tá? Mas em termos de mais importante tentar entender a diferença. Isso é uma busca constante, tá? Isso não é uma coisa que agora eu entendi quem eu sou, já estou entendido para sempre. Não é isso. Você tem que o tempo inteiro estar buscando esse entendimento de qual é a realidade minha que é diferente do que é eu, ou seja, o que é meu e o que é eu. E você saber diferenciar o que é eu e o que é meu, isso é o principal exercício, o principal esforço que você deve fazer para diminuir o seu sofrimento. Beleza? A partir disso, tenta perceber se a partir disso você está se identificando com as coisas de maneira errada. Você está se identificando com os objetos ou se você está se identificando com papéis que você tem que exercer de maneira errada. Lembra que nós todos temos diversos personagens, diversos papéis, diversas coisas com as quais a gente se identifica. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu sou homem, sou heterossexual, sou professor, sou filho. Tudo isso são identificações que não necessariamente eu preciso estar me identificado com elas o tempo inteiro. Então, se eu estou me identificando com a coisa errada, talvez eu vá gerar sofrimento. Na verdade, segundo o Patanjali, eu vou gerar sofrimento. E aí, se eu estou me identificando com as coisas erradas e se eu estou com uma má compreensão da realidade, eu tendo a olhar para o passado achando que o passado vai fazer sentido agora. E aí vem raga e doesha. Ou seja, eu quero repetir o que já me fez bem lá atrás e eu quero deixar longe o que me fez mal lá atrás, sem perceber se aquilo pode fazer bem no presente.
né? Por exemplo, a gente vê muito aqui, por exemplo, a gente recebe pessoas no sítio e a pessoa fala, mas eu fiz isso a vida inteira, por que hoje me faz mal? E a gente fala, porque mudou. E você não estava com a clareza para perceber que mudou. Muitas pessoas, a gente às vezes fala, né? Que tal você tentar diminuir os lácteos? Os derivados de leite são alimentos muito inflamatórios, né? Que causam muito muco, atrapalham processos respiratórios e tudo mais. Aí a pessoa fala, mas eu tomei leite a vida inteira. Aí eu falo, então, mudou. Pode ser que tenha mudado. Ou talvez você ter feito isso a vida inteira é o que gerou o problema agora. Pode ter te feito bem lá atrás, você pode ter gostado disso lá atrás, mas por causa disso, hoje você chegou numa situação que é diferente da outra. E se você não tiver com essa clareza, com essa presença, você vai gerar sofrimento. Beleza? Ou a mesma coisa com a aversão, que é o oposto. Nunca gostei de berinjela a vida inteira. Mas quem sabe agora a berinjela pode ser algo que seja fundamental para a sua saúde. Berinjela é um exemplo qualquer, tá? Mas eu estou querendo dizer, às vezes, academia. Tem muita gente que chega para mim e fala, cara, eu detesto academia. Estou vindo fazer yoga justamente porque eu detesto academia. Mas você detesta academia quando? Porque a pessoa fala para mim, estou parada há 10 anos. Não gosto de academia porque eu fiz academia 10 anos atrás. Pô, será que você não vai gostar hoje também? Tudo bem, vem pro yoga. Adoro. Mas né, o yoga tem outros focos também. Se você está precisando, por exemplo, malhar, é na academia, não é no yoga. Será que agora tem o mesmo efeito de lá no passado? Porque experimenta. E aí, por último, vem o medo. Não deixa o medo pautar as suas decisões. Porque senão, você deixa de experimentar algumas coisas porque você fala, não, daqui eu não passo. Por quê? Sei lá por quê, não sei o que vai acontecer. Mas, às vezes, o não sei o que vai acontecer, dar esse passo no desconhecido, é o que pode transformar a sua vida completamente. Diferente de cautela, tá? Quando eu falo para você não deixar o medo tomar conta de você, eu não estou falando para você não ser cauteloso, você não ser uma pessoa que toma cuidado. Eu estou falando para o medo não ser regente das suas ações e das suas atitudes. Beleza? Deixa eu ler algumas perguntas aqui, que tem algumas perguntas acontecendo aqui. Vamos lá. Poderia dar um exemplo de motivação que a causa é a dor? Que dor? Tá? Porque a gente falou de várias coisas aqui que podem ser consideradas dor. Mas, por exemplo, Amanda Veloso 2000. Uma causa uma motivação que a causa é a dor é do tipo assim, eu não consigo explorar camadas mais sutis de razão ou de emoção, por exemplo. Então imagina que eu quebrei o joelho. Estou com o joelho quebrado, só que ao mesmo tempo que estou com o joelho quebrado, a minha namorada vem e entra na sala do hospital. E eu quero me declarar para ela ali, agradecer tudo que ela vem fazendo, mas eu estou com muita dor. Talvez eu não vá conseguir acessar o nível de emoção, uma camada mais sutil dentro da minha mente, para que eu consiga realmente acessar tudo o que eu quero dizer para ela. E pode ser que eu tenha uma ação pautada na dor, ou seja, tipo assim, pelo amor de Deus, obrigado porque você veio, te amo muito, mas cara, tá doendo muito, me ajuda aqui. Isso não é melhor, tipo assim, eu tô dando um exemplo bobo, tá? Até porque eu não entendi exatamente a sua pergunta. Se quiser reformular, pode ser interessante. Mas quando a gente está com uma dor muito regente, a gente não consegue acessar camadas mais profundas nossas. E o que Patanjali traz se eu não consigo acessar camadas mais profundas, eu já vou estar cometendo o primeiro klesha, que é uma má compreensão da realidade. Uma realidade que é entendida, que é percebida a partir da minha essência, e não a partir de um monte de camada de identificação que a gente tem. Beleza? Não sei se eu me fiz claro, não sei se eu respondi, qualquer coisa pode mandar. Renata pergunta, agora entendi porque fico num looping eterno e as coisas não se resolvem. É isso. É porque a gente fica num ciclo do klesha, num ciclo do karma, um ciclo do sofrimento, em que o sofrimento pauta a sua próxima ação. Se o sofrimento é a causa da sua próxima ação, a tendência é ele voltar. E a gente fica sempre com o fruto dessa ação que é pesado, né? Do tipo... isso inclusive é uma das deixas que Patanjali traz como para você perceber se a sua ação é motivada por um klesha ou não. A sensação que fica depois é de leveza? É do tipo acabou ou é do tipo quero mais? Porque, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo com motivações diferentes. Tô com uma cabeça boa, serena, tranquila. Chego lá embaixo, na cozinha, moro com o Matheus, com Bruna. Chego lá embaixo da cozinha, tá cheio de louça. Mas eu tô sereno, eu tô tranquilo. Eu chego lá, lavo a louça. Acabei de lavar a louça, vou fazer meu café da manhã.
E assim, aquela sensação de que lavei a louça na casa que é compartilhada não fica voltando. Não volta, tá? Pra mim. Agora, a gente chama de hlada pala, ou seja, um fruto leve, um fruto paritapa. Paritapa significa, é uma ação que fica voltando, é um desejo que fica voltando. Então imagina, eu não estou com a cabeça boa, eu estou com a cabeça regida por desejo de reconhecimento, por raga, por apego. Aí eu desço lá, tá a louça suja. Aí eu falo, a louça tá suja, é agora que eu vou mostrar para eles que eu sou o lavador de louça dessa casa. Aí eu vou lá, lavo a louça toda, a mesma coisa, faço a mesma coisa. Lavo a louça, começo a fazer meu café da manhã. Aí a Bruna e o Matheus aparecem. Aí eu fico pensando dentro de mim. E aí, não vão me agradecer não? Porque a louça estava suja desde ontem, era para vocês terem lavado. Aí eu que lavei? E aí aquilo fica voltando na minha cabeça. Eu posso não falar nada, mas só de estar aqui voltando, mostra que, segundo Patanjali, mostra que a sua atitude foi pautada em algum klesha. Tá? Então se aquilo fica voltando e voltando e voltando, é um indício para que você reveja a motivação. Tá? Se quando você faz a ação é leve, é leve. Por exemplo, coisas leves, simples, né? Uma pessoa está andando na rua, cai um papel nela, você pega o papel e dá para ela. Você não fica necessariamente, aí, vai me agradecer não? Hein? Porque, porra, peguei o papel para você, né? Se você faz isso, observa o que está te motivando. Se não, normalmente uma coisa que você passa, dá para a pessoa já seguir a tua vida. Ou a pessoa vai sentar do seu lado no ônibus e você só chega pro lado. Você não fica, e aí? Me agradece aí. Dá uma cutucada assim, né? Me agradece aí, porque eu cheguei pro lado. Não é isso que a gente faz, né? Porque normalmente essas ações são motivadas por algo leve. Mas a maioria delas são motivadas por coisas pesadas. Vou continuar aqui, tá? Julieta Roe, ou Roe. Os kleshas são igual aos doshas? Eles existem, mas agravam? Não são iguais aos doshas, no sentido de que os doshas, eles fazem parte do funcionamento do corpo e eles estão sempre lá, tá? E aí, sim, como você falou, os doshas, eles agravam e desagravam, e de acordo com as coisas que a gente faz, eles podem estar mais em harmonia ou menos em harmonia. Os kleshas, o objetivo dos kleshas é ir sublimando eles, é ir, silenciando eles. Pode ser que eu não consiga, tá? Pode ser que a gente não consiga. Mas o objetivo não é gerar um equilíbrio entre os kleshas, tá? Que esse é o objetivo dos doshas, tá? Então o objetivo é a gente realmente diminuir, silenciar os kleshas, porque imagina, é como se fossem véus na minha frente. Véus translúcidos, assim, que eu vou vendo a realidade, eu acho que eu tô vendo a realidade, mas eu já tô com uma camada aqui de um véu que é rosa, outro véu que é roxo, outro véu que é amarelo, outro véu que é verde. Eu não consigo ver mais a cor que é a realidade que se apresenta na minha frente, porque eu tô cheio de véu. O objetivo é tira os véus. Nos kleshas a gente não tira os kleshas. Perdão, nos doshas a gente não tira os doshas. Os kleshas a intenção é tirar da sua frente. Beleza? Me diz se ficou respondido, Julieta. Vamos lá. A vida sem Lu Martinha pergunta: a vida sem sofrimento existe ou só existe a percepção e a conscientização para diminuir o sofrimento? Então, Lu, é o seguinte, o que existe é um movimento. A vida é um movimento. Então, o que a gente pode buscar e experimentar são momentos de ausência de sofrimento. E se a gente estiver atento, a gente vai buscar esses momentos cada vez mais e mais vezes. E eu vou estar o tempo inteiro atuando, então é uma prática constante, por isso que a gente chama yoga de prática, tá? Não é uma coisa que eu chego numa sensação em que meus sofrimentos acabaram e eu passo a ter uma vida sem sofrimento. Não é assim. Gostaria que fosse, gostaria de dizer que é. E que eu vou te dar aqui fazer um asana, e a partir do asana eu vou acabar os seus sofrimentos, mas não é. O negócio é, a gente tendo isso consciente, eu vou estar o tempo inteiro pro resto da vida tentando diminuir a atuação dos kleshas para que eu tenha momentos de samadhi, momentos em que eu estou mais próximo da minha essência e eu interajo com a realidade de maneira conectada da essência com o que é manifesto. Tá? Então não é que eu chego num estágio de ausência de sofrimento e pronto, acabou. É uma busca constante e que às vezes pode te dar lapsos, te dar momentos, e quanto mais você se aprofunda e busca isso, você vai tendo cada vez mais momentos e momentos sem sofrimento. E a vida vai ficando cada vez mais leve. Tá? O objetivo aqui é leveza. Beleza? Deixa eu ver se temos mais perguntas, porque a gente está chegando já no finalzinho
Nossa, você abriu muito a minha mente. Medo, verdade, amando. Obrigado, que bom. Vamos lá. Catrine Z. Talvez seja outro tema, mas quais seriam as causas certas das ações para romper o ciclo de sofrimento? Isso é outro tema, que eu posso fazer uma outra live, que é um tema mais denso, tá? Porque tem a causa de sofrimento, como eu desenhei ali para vocês, e quando eu fizer essa outra live, mas isso é uma aula, tá? Eu não acho nem que isso é o tempo de uma live. Isso talvez dura mais. Mas quando a gente desenha o ciclo do sofrimento, tem várias etapas o ciclo do sofrimento. Isso que eu vou dizer aqui pode ser meio confuso, tá? Eu teria que explicar isso mais, mas eu vou te dar a resposta. A gente quebra o ciclo do sofrimento, quebrando o sofrimento. Não é que tem uma causa certa para as ações. A causa certa para a gente não entrar no ciclo do sofrimento, e aí não é romper. Então vamos entender aqui a sutileza, tá? A causa certa para eu não entrar no ciclo do sofrimento é atuar pautado naquilo que eu sou em essência. Ou seja, eu tiro esses véus dos kleshas e a partir disso eu começo a ter uma ação, uma causa certa para começar a atuar com a realidade de acordo com aquilo que eu sou, tá? Mas para quebrar o ciclo do sofrimento, a primeira coisa é quebrar o sofrimento. Porque muitas vezes a gente está num ciclo de sofrimento, eu estou sofrendo. E aí eu quero, com uma mente cheia de véus, resolver o problema. E de acordo com Patanjali, não é assim que a gente quebra. De acordo com Patanjali, o que eu deveria fazer como primeira coisa? Diminuir o sofrimento. Pode ser indo para a casa da amiga chorar no colo dela, pode ser dar um mergulho no mar, um mergulho no rio aqui na frente da minha casa, estão todos convidados. Pode ser tomando um remédio, pode ser saindo para caminhar, pode ser fazendo uma prática de yoga, focando nas suas respirações. Tem várias coisas que você pode fazer para diminuir o sofrimento daquele momento. Então a primeira coisa é shamana, é apaziguar, é pacificar a mente, para que com uma mente pacificada eu possa olhar para a realidade com mais clareza. Ou seja, diminua, tira esses véus. Primeira coisa é tirar o véu, para que você possa olhar para a realidade de uma maneira clara. A partir do momento que você está com mais clareza na mente, tanto que tem... Sabe quando a gente está com a cabeça quente e um amigo nosso fala assim, cara, esfria um pouco a cabeça, relaxa um pouco, vai respirar um pouquinho. Isso é diminuir a causa do sofrimento para que a gente chegue num lugar de mais clareza. Beleza? Não sei se respondi, Catrine, mas aí a gente vai falando, tá? Volta novamente a cebola. Quer tirar aquela camada que está perto do centro e não tirou as outras camadas que vieram antes. Gera sofrimento mesmo, vai chorar pra caramba. Como saímos desse ciclo se vivemos para resolver problemas? Tiago M. Figueiredo. Acabei de responder aqui para Catrine, então me diz aí se a resposta foi satisfatória. Beleza? Vamos lá. Se eu dou curso de formação em SP, Coração dos Ventos, não dou curso de formação nenhuma por enquanto, tá? Eu estou desenhando o curso de formação do Yogalaya para o ano que vem, tá? Porque eu quero fazer um curso de formação, eu quero fazer uma formação de profissionais de yoga da maneira que eu acho ideal. E eu estou pensando e desenhando isso, tá? Então, muito parecido com a escola, que eu demorei para desenhar, porque eu queria achar a escola que eu queria ter participado e nunca achei. A formação, eu quero fazer uma formação nesse sentido também, que envolva tudo que eu considero fundamental para que um professor de yoga ele saia com uma base teórica, conceitual e técnica suficientemente robusta, tá? Que eu vejo que não é muito o que acontece, porque acaba sendo tudo muito rápido. Então, bom, já estou até dando uma dica que rapidinho não vai ser. Vamos lá. Já mudei do sítio para a cidade 3 vezes e não consigo identificar a razão. Amo o sítio, mas não consigo ficar. E a cidade também. Geise _ dor. Tem muito provavelmente apego, aversão, medo, desejo envolvido aí. A primeira coisa é, como eu disse agora para a Catrine, primeira coisa, diminui o sofrimento. Se você está sofrendo por isso, diminui o sofrimento. Para que com a mente clara, tenta olhar para as razões, para as motivações que te geraram isso e que te geram isso. Por exemplo, eu sinto um pouco isso também. Eu moro aqui no sítio, mas sinto muita saudade dos meus amigos no Rio, sinto saudade do meu pai, da minha mãe. Então eu fico às vezes querendo ir do Rio para a cidade, do sítio para o Rio, do Rio para o sítio, tá? Mas não morar. Morar eu já me entendi que eu estou estabelecido aqui. Mas às vezes é você entender que também movimento faz parte, tá? A nossa vida não é estática, não é rígida, não é dura. Vida é movimento. Então entende o que está gerando e motivando esse seu caminho para que você consiga caminhar de uma maneira mais harmônica com o que você sente internamente. Beleza? Yoga da Grazi, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento.
Obrigado, eu que agradeço. Aula maravilhosa, gratidão, eu que agradeço. Nunila, entrou Nunila, querida, maravilhosa, estou com saudade de você nas aulas. Muitos anos de estudo, isso mesmo. Vamos lá. O amor chega a ser uma ferramenta de cura? Percebi que só paz associada a carinho nos retira de um ciclo de dor. Muito bom seguir você e a página. Ah, obrigado, Sônia Grave. Amor certamente é uma causa de cura, mas depende do que a gente entende como amor. Tá? Amor, o sentimento, não o amor vinculado a uma relação. Que isso eu vejo as pessoas confundindo muito. Até escrevi isso outro dia lá, naqueles posts que eu faço de frases, né, de tweets. Não confunda o amor com o apego que você tem à relação. Amor nunca é pra alguém ou pra alguma coisa. Amor é amor. E o sentimento de amor maior, o sentimento de amor que é só transbordamento, esse certamente é a cura. É a partir dele que a gente cura. Só que a gente tem que começar a investigar o que a gente entende como amor, porque a nossa sociedade muitas vezes vincula amor a alguém ou a alguma coisa. E amor, para mim, não é vinculado a nada. Amor é transbordamento do melhor sentimento que existe. E sim, isso te traz motivação para essa busca de melhora. Eu já passei do tempo pra caramba, hein? Tem mais 2 perguntas aqui, eu vou responder essas 2 perguntas. Pronto, e aí fechamos. Já estamos com mais de 1 hora de live. Como conseguimos encontrar o equilíbrio nesse ciclo quando vivemos para servir e resolver problemas dos outros? Excelente pergunta, Tiago. E aí, a resposta, que pode ser muitas vezes dura, é reavaliando a forma como você vive. Tá? E eu sei que isso é uma coisa que para muitos é um privilégio, que muitas pessoas às vezes podem reavaliar, e tem pessoas que não podem. E por causa de uma má gestão da sociedade, da nossa comunidade, tem pessoas que vivem escravas de resolver problemas para os outros, tá? Mas mesmo assim, tá? Se a gente for ver lugares muito pobres mesmo, lugares muito carentes, tem pessoas muito sábias que conseguem tirar contentamento e conseguem se entregar de maneira profunda, entendendo a sua essência, entendendo que a sua essência ela não tem a ver com isso que está acontecendo em termos de manifestação. Ou seja, às vezes o trabalho, que a gente tanto se identifica com o trabalho e tanto sofre com o trabalho, ele não deveria ser uma causa nem necessariamente de satisfação e nem de sofrimento. E normalmente é. Mas por que não? Porque a minha essência é diferente disso. E aí já é mais delicado, isso já é mais sutil, muito mais sutil, tá? Mas primeira coisa que eu falaria é, reavalie a sua vida. Porque muitas vezes a gente diz sim por apego, por medo da reação do outro, por medo de não atender as expectativas, por medo de não ter dinheiro, tá? Por apego a ser reconhecido, por apego à família, e a gente fica o tempo inteiro voltado para fora, sendo que lá dentro tem outra coisa que está sendo pedida que a gente às vezes não percebe, tá? Então, Tiago M. Figueiredo, pergunta boa, muito importante, não dá para aprofundar nela aqui, mas a primeira coisa seria reavaliando se você pode mudar e de maneira buscando tirar essas causas de sofrimento da frente. E segundo principalmente, os grandes sábios, eles conseguem se aproximar lá da essência, e lá na essência não tem sofrimento, independente do que está fazendo, tá? Vamos lá. Última pergunta de hoje, Deb Portela Barros. O que Patanjali recomenda para se conectar com o que é e para ter mais clareza, e como a prática física do yoga contribui para esse processo. Beleza, perfeito. Então, o que Patanjali recomenda é yoga, tá? E o yoga é o quê? É só a prática que a gente faz física? Não. Lembra que isso que a gente está falando, a gente está começando aqui o 2º capítulo do Yoga Sutra. Tem um capítulo inteiro antes do que é botar o yoga em prática, e eu tenho falado disso em vários textos meus que eu boto, né, aqui no feed. E a prática do yoga, também a prática física, como você mesma perguntou, ajuda muito. Ajuda a quê? Ajuda eu investigar o que é eu. Tá? Então, quando eu estou lá fazendo um pranayama e eu estou trazendo a minha concentração para um lugar mais interno,
eu estou buscando me afastar, me desconectar um pouco daquilo que é fora, daquilo que me causa sofrimento, para que eu consiga perceber o que eu sou em essência. Então, tanto as técnicas, os asanas, os pranayamas, as técnicas de dharana e dhyana, ou seja, as técnicas de meditação, elas ajudam muito, principalmente, no meu ver, a eu ir me aproximando daquilo que eu sou em essência e compreendendo e entendendo essa minha essência. Beleza? Então, a dica é, de acordo com o Patanjali, não estou fazendo propaganda aqui, é porque é esse o tratado, né? Essa é a busca, é yoga. Yoga, o que é yoga? Tá? Tem algumas coisas. Primeiro, o yoga tem duas coisas. É primeiro shamana e depois shodhana. Para, por último, brahmana. Vou explicar. Ou seja, estou com alguma coisa me fazendo mal. Primeira coisa é pacifica. Foi o que eu falei lá no ciclo do sofrimento. Primeiro pacifica, depois tira a causa de sofrimento, para depois brahmana. Brahmana, tá? Brahmana é de estimular, para depois eu estimular. Não adianta eu estimular se eu estou sofrendo. Então primeiro pacifico, depois tiro aquilo que está me fazendo sofrer, para depois estimular. E aí depois tem outras coisas, tem 7 movimentos que a gente deveria fazer, mas isso eu vou deixar para uma outra aula, que a gente deve fazer para a gente caminhar no sentido do yoga. Ou seja, só é yoga, olha a profundidade disso que ele traz no Sutra 27, do 2º capítulo. Só é yoga se eu fizer 7 coisas. Primeiro, buscar quais são os sintomas que eu tenho, que me fazem bem ou que me fazem mal. Eu preciso entender os sintomas. Depois que eu entendi quais são os sintomas, quais são as causas desses sintomas, quais são, para onde eu quero ir, né? Depois que eu achei quais são os sintomas e as causas, é para onde eu quero ir. Quarta coisa, quais ferramentas eu vou usar para ir nessa direção, tá? Para depois eu começar a investigar os gatilhos internos que me levam para fora desse caminho, para que eu depois consiga estabilizar e tentar não sofrer mais esses gatilhos, para por último ter a libertação. Kaivalyam. Tá? Esses são os 7 passos do yoga que, se você não fizer isso, teoricamente, de acordo com o yoga clássico, de acordo com o Patanjali, você não está fazendo yoga. Ou seja, o que é yoga? Investiga os sintomas, quais são as causas desses sintomas, para onde você quer ir, como que você vai, e quais são os gatilhos que te tiram disso. Tenta manter isso um pouco, com esforço. Isso é yoga. Então, o que você faz aqui com uma pergunta da Deb, tá? O que eu faço para me conectar com o que eu sou e para ter mais clareza? Esse yoga que eu falei, essas 7 coisinhas. Beleza? Fomos profundos, essa live vai ficar salva. Manda ela para todo mundo. Essa foi uma super aula, assim, tá? Sobre um tema que para mim talvez seja o tema mais importante do yoga, principalmente nos dias de hoje, os kleshas, as causas de sofrimento. E eu te vejo semana que vem, aqui às 8h15. Beijo para todos.